dia 23 de setembro de 2023, aqui no acampamento do MST Pátria Livre, no município de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Encontro dos movimentos sociais aqui, luta contra as privatizações em Minas Gerais. O governo argumenta como justificativa ao processo de privatização das estatais, ao processo de privatização da saúde. Então, nós estamos dizendo que o governo Zema está mentindo para a população. Primeira argumentação que o governo Zema faz para tentar seduzir ou trazer a opinião pública favorável à privatização é dizer que precisa vender a CEMIG para o privado investir. Essa é uma argumentação que a população tem visto o governo fazer e a gente precisa contrapor essa argumentação. E a gente traz, os elementos sobre a relação do privado, da empresa privada na CEMIG, a partir da sua história. A CEMIG foi fundada em 1952 no governo de Juscelino Kubitschek. Antes de 1952 existia em Minas Gerais a Companhia Força e Luz, uma empresa privada de capital internacional, capital canadense e inglês, que fazia a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para Belo Horizonte e algumas poucas cidades do estado. Distribuía energia elétrica para a população e para alguns setores econômicos. Belo Horizonte, Itabirito, Barão de Cocais tinha o bonde elétrico. E era a Companhia Força e Luz que fornecia energia elétrica para essa atividade econômica, transporte, e para parte da população que, obviamente, naquele momento, o conjunto da população não tinha energia elétrica disponível. Quando o Estado de Minas Gerais, no governo de Benedito Valadares, buscava alternativas ao desenvolvimento socioeconômico no Estado, e identificou que pela produção de aço da Belgo Mineira à época, lá em Sabará, que eles tinham o maior forno para produzir aço do país, precisava construir um parque industrial para a produção industrial, para atender uma demanda de crescimento socioeconômico no estado, mas também no Brasil. A construção de Brasília, ela perpassou pela produção de aço em Minas Gerais. Quando o Benedito Valadares coloca a estratégia de desenvolvimento socioeconômico em Minas Gerais, e é identificado uma limitação da disponibilidade da energia elétrica. Então o governo Benedito Valadares chama a Companhia Força e Luz, assim, Companhia Força e Luz, investe, constrói mais usinas, amplia as linhas de transmissões, a rede de distribuição, que nós vamos atender um parque industrial. A Companhia Força e Luz se negou a fazer o investimento, porque já tinha um crescimento do lucro com energia vendida dentro do seu território de concessão, e porque não concordava com o reajuste tarifário estar sob controle do Estado. Eles queriam, além de fornecer energia elétrica, o controle do aumento de tarifa de energia elétrica. Feito isso, identificado a impossibilidade da implantação do parque industrial na região metropolitana, dentro do território de Belo Horizonte, foi criado por decreto em 1947 do governo de Benedito Valadares a cidade industrial no território de Contagem. Porque se Benedito Valadares implantasse o parque industrial em Belo Horizonte, não teria energia elétrica, porque a Companhia Força e Luz não ia fazer o investimento para demandar essa energia elétrica para o parque industrial. Então foi criado na cidade industrial em 1947 o parque industrial, conhecido como cidade industrial, e a partir daí do governo de Juscelino Kubitschek é que foram criadas as usinas para gerar energia elétrica, as linhas de transmissão para transmitir das usinas para as subestações de energia elétrica, e a rede de distribuição para levar energia elétrica para as nossas casas, para o comércio, para o consumidor rural, para a indústria. E assim o setor elétrico em Minas se desenvolve a partir do investimento do Estado. E hoje, com
com tudo construído, investido, tem que dizer que vai vender para o privado fazer gestão do setor elétrico. Então essa é uma mentira. O privado nunca investiu. E hoje nós temos participação privada na CEMIG. O governo do estado detém 50,9% das ações ordinárias, que são as ações que dão poder de voto. Todos os outros acionistas privados podem se juntar para poder votar contra o governo. O governo tem a maioria dos votos e pode decidir tudo na CEMIG. Assim como decide instituições filantrópicas como a Santa Casas e outros hospitais, só não tem o atendimento aos usuários interrompido porque a gestão pública na CEMIG garante a disponibilidade de energia elétrica, fazendo os parcelamentos de atraso de conta, anistias de conta, como parte do programa social que a CEMIG deve ter para garantir atendimento, sobretudo nessa mesma própria na saúde. E assim é em diversos setores. A empresa privada não faz isso. A empresa privada, a lógica é: eu só invisto naquilo que me dá o retorno financeiro. Então, um consumidor rural que precisa de uma extensão de rede, de quilômetros de rede, para atender uma comunidade de 2.000 famílias, o privado não investe nisso. Não investe, porque isso não dá o retorno imediato, que é o que o mercado privado custa. Então essa é a primeira grande mentira que está colocado, que o privado vai investir. Muito ao contrário, os investidores na CEMIG hoje, como que eles atuam na empresa? É importante dizer que quem investe na CEMIG, os acionistas majoritários, né, do privado, eles têm assento na cadeira do Conselho de Administração da empresa. O Conselho de Administração da empresa está acima do presidente na hierarquia. Manda no presidente, o presidente da CEMIG operacionaliza as decisões que são de prerrogativa do Conselho de Administração. E o que o privado faz lá nessa administração? Política empresarial para redução de custo, reduz orçamento gerencial, reduz investimento, reduz no quadro de pessoal para poder maximizar lucro. Então a falta de política social hoje que existe para o rural, porque aqui no acampamento Padre Livre tinha que ter política social da CEMIG. No quadro de trabalhadores da CEMIG não era para ter trabalhador morrendo e adoecendo por conta de política de gestão. 42 mil pontos para ser instalado. 42 mil pontos para ser instalado em Minas Gerais, pontos de energia. É política social que deve ser comprometida. Não está se fazendo por quê? Porque o privado no Conselho de Administração não permite, porque esse dinheiro, ao invés de estar sendo investido, está indo direto para o bolso dos acionistas. Essa é a lógica do privado. A outra grande mentira é sobre a tarifa de energia elétrica. O Silva chegou a falar que a tarifa vai reduzir. Mentira. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, uma entidade criada pelos sindicatos, tem mais de 70 anos, fez um estudo. Os economistas do DIEESE fizeram um estudo. Primeira privatização do setor elétrico foi da Excelsior, Espírito Santo Centrais Elétricas, em 1995. O DIEESE fez um estudo sobre o reajuste acumulado da tarifa de energia elétrica de 1995 a 2015 e comparou com o reajuste da inflação no mesmo período. A inflação reajustou de 1995 a 2015 342%. O reajuste da tarifa da energia elétrica acumulada nesse mesmo período é 751%. É o dobro, é mais que o dobro o reajuste da tarifa de energia elétrica. Fruto do processo de privatização que ocorre no setor elétrico desde a década de 90. E aí as pessoas perguntam: mas Jeff, como é que aumenta a tarifa? Tem várias formas de aumentar a tarifa. Uma delas é mais complexa, eu não vou trazer porque o tempo não vai deixar, e a zagueira aqui, que é a marcação cerrada aqui, ela não está deixando passar a bola aqui não. Mas eu vou trazer aqui um exemplo concreto. Em 2017, nós tivemos 4 usinas da CEMIG privatizadas. 4 importantes usinas da CEMIG privatizadas. Jaguara, Miranda, Volta Grande, São Simão. 4 usinas instaladas no Triângulo Mineiro. E são 4 importantes usinas porque essas 4, à época, quando eram do parque gerador da CEMIG, de um parque gerador que tinha 60 usinas,
só essas 4 geravam 50% de toda a energia gerada pelo CEMIG. Quando eram da CEMIG, essas tarifas eram remuneradas a R$ 66 por cada megawatt-hora de energia gerada. Como as águas são de concessão da União, à época, o golpista do Michel Temer, aquele governo ilegítimo, a Dilma, em 2013, ofertou a renovação das concessões. Michel Temer poderia ter feito isso, mas ele optou pela venda. E ele colocou lá no edital, ele ofertou no edital de venda o valor de R$ 142 por megawatt-hora de energia gerada. Aumentou de 66 para R$ 142 o que essas usinas vão receber de remuneração tarifária, de usinas que já tiveram amortização do seu investimento, porque o que a Dilma propôs na medida provisória 579, lá de trás, de redução das tarifas de energia elétrica, era tirar o custo do investimento que já tinha sido pago. E na privatização, ao invés de reduzir o custo, eles dobram para que os representantes do capital que compraram essas usinas, né, eles vão encher o bolso de dinheiro. Trazer aqui um pouco da questão da soberania. CEMIG e Copasa fazem gestão das águas em Minas Gerais. Fazem gestão das águas, diretamente fazem gestão das águas. E nós vamos trazer também um exemplo concreto dos riscos de privatização dessas empresas que têm gestão sobre as águas. A usina de Jaguara, que faz divisa Minas-São Paulo, ela foi privatizada em setembro de 2017. No primeiro semestre de 2018, menos de um ano, a usina de Jaguara teve a sua água rebaixada no nível nunca antes atingido. O dono de Jaguara, o empresário de Jaguara, abriu comporta para deixar a água passar. A margem da represa de Jaguara é um balneário que atende classe média alta, que foi para cima dos gestores de Jaguara para poder cobrar a fatura do rebaixamento do nível das águas. E sabe qual foi a resposta? A atividade econômica preponderante aqui é a geração de energia elétrica. Tipo assim, o resto que se dane. E vai saber quais outras atividades econômicas ficaram prejudicadas com a abertura de comporta e passando mais água, né, para frente da barragem. Vai saber quais são os prejuízos. Esse exemplo diz para nós o seguinte: represa hidrelétrica sob controle estatal, o povo tem o direito de uso da água gratuito para irrigação, para pesca, para esporte aquático, para o que for, para lazer. Tem várias atividades econômicas que são utilizadas a montante e a jusante das usinas. O privado diz o seguinte: aqui não. Se quiser ter a água, direito à água, você vai ter que pagar. Ou paga ou não usa. Usina de Rio Vermelho, onde era uma atividade de lazer, tinha uma prainha, eles meteram cerca, é proibido utilizar a água da barragem. Então, a gente está dizendo de um exemplo de uma usina que foi privatizada, mas nós estamos trazendo o cenário de como pode ser o futuro do povo de Minas Gerais, mas também o futuro do povo brasileiro, das privatizações que estão ocorrendo se a gente perder o controle do direito ao uso da água. Então, um grande risco, né, a privatização da CEMIG e Copasa também nesse sentido, porque como o companheiro Adilson disse aqui, né, lá em Ouro Preto, tem que conversar com a população de Ouro Preto para ver o que a população está dizendo. Eles abrem a torneira, sai água com barro, e tem conta de família lá que está demonstrado lá, débito de R$2.000 na conta de água, a família tem que parcelar, fruto do processo de privatização. Mas trouxe aqui as questões relacionadas ao privado, que é mentira, dizer que o privado vai investir. Sobre tarifa de energia, está mais que comprovado aqui que privatizar aumenta a tarifa de energia elétrica. A questão da soberania, ela é fundamental, mas é importante dizer que o Zema e o que ele está fazendo na CEMIG, a gestão do Zema na CEMIG, e creio que na Copasa da mesma forma, é uma gestão privada. E é exatamente esse modelo de gestão o exemplo que a gente diz que não pode privatizar. Está lá no Ministério Público. O Ministério Público diz que arquivou a CPI da CEMIG. E está no Tribunal de Contas do Estado, nós estamos cobrando essa conta.
Trabalhadores da CEMIG denunciaram um processo de irregularidades que resultou na CPI da CEMIG e foi confirmado o maior processo de corrupção dentro da empresa. A corrupção ela está relacionada ao não cumprimento da lei das estatais. Não cumpriu lei da estatal para dizer como é o modelo privado, porque o modelo privado não precisa cumprir com o modelo estatal. Então, o modelo privado hoje é o seguinte: a turma do Zema na CEMIG contratou a IBM por mais de R$1 bilhão para uma demanda de atendimento ao consumidor. A CPI da CEMIG, os parlamentares fizeram investigação. O Banco do Bradesco tem um contrato com a IBM que é de um escopo maior, porque é para atender o Brasil inteiro, que é de 300 milhões. E o da CEMIG, mais de R$1 bilhão. E foi feito sem licitação. E para favorecer a quarteirização do call center da empresa do ex-secretário de governo do Romeu Zema, a empresa AIC. E o C da sigla AIC é de Cássio Rocha Azevedo, ex-secretário de governo do Zema, faleceu ano passado, mas estava nessa tramóia de contratar a IBM para a IBM contratar a AIC. Então são 16 indiciados que tem nesse processo de corrupção e que a gente precisa dizer ao Ministério Público: não vai engavetar isso não. Você precisa prender os responsáveis que fizeram mau uso do dinheiro público e que estão fazendo uma gestão que ela não corresponde, sobretudo aos princípios que ela foi constituída. A zagueira que ela já marcou de perto aqui, diz: não vou chegar perto da área, mas só para dizer da questão do referendo. O processo de privatização em Minas Gerais começa pelo projeto de emenda constitucional que o Romeu Zema protocolou na Assembleia Legislativa no dia 21 de agosto. Quando ele protocola, a nossa avaliação é: o Zema tem um número de parlamentares suficiente para poder aprovar esse projeto de emenda parlamentar. O projeto de emenda parlamentar é para destruir o que nós construímos no passado com um governo estadista que deu um passo no processo soberano em Minas Gerais. Porque quando Itamar Franco chama a Assembleia Legislativa e os 77 parlamentares, 100% da Assembleia Legislativa, vota a favor da PEC do Itamar Franco, que constitui na Constituição Mineira uma cláusula que para privatizar setor elétrico, gás e saneamento em Minas Gerais precisa ter quórum qualificado, votação em 2 turnos com 3/5 parlamentares, e se aprovado da Assembleia Legislativa ainda precisa passar pelo referendo popular. O Itamar Franco deu um passo do processo soberano, que é dar direito ao povo de Minas Gerais decidir se vai privatizar ou se não vai privatizar as empresas que controlam a água no estado de Minas Gerais e que precisam controlar a tarifa e que precisam gerar emprego de qualidade. E o Zema vem na contramão da nossa história, traindo, né, a construção do povo mineiro por Juscelino Kubitschek e Itamar Franco, e vem agora apresentar na Assembleia Legislativa a PEC para poder desfazer o que nós conquistamos lá em 2001, que foi a PEC do Itamar Franco. E a PEC do Zema, ela pede exatamente para a retirada do referendo da Constituição e para a redução do quórum simples. O quórum simples é 50% dos parlamentares mais um em uma votação, privatiza tudo. É isso que o Zema está colocando na Assembleia Legislativa e nós estamos dizendo que não. Esse é um modelo soberano que nós vamos garantir e manter para o povo de Minas Gerais. Se ele colocar o projeto de privatização para votar na Assembleia, vai ter que passar pelo povo também, porque nós não vamos admitir. A nossa tarefa aqui é essa: levar para as regiões esse debate e a garantia do povo decidir quem é que vai tomar conta da CEMIG, se é o Estado ou se é o privado. E é lógico que nós vamos levar, que vai ser o Estado, mas não vai ser o Estado também governado por Zema, que Itamar Franco pensou muito bem pensado, né, sabendo que, como diz o Aloysio Vasconcelos na audiência pública, né, pode ser que venha alguns imbecis aí para frente e tentem privatizar. Então nós estamos nesse primeiro momento da luta contra a retirada do referendo, mas temos aí para frente uma grande luta, que é de fato contra as privatizações, onde o governo Zema ele acumula nesse último período com parlamentares da base do governo na Assembleia Legislativa. E, né, a gente está acompanhando, o Zema está rodando o Estado, o vice-governador, tentando mobilizar empresários, mobilizar a população, fazendo diálogo nas rádios. E aí a nossa tarefa é fazer esses contrapontos e a gente garantir que, né, que nesse próximo período a gente garanta o referendo e que a gente garanta, né, as nossas empresas sob o controle do Estado,
como um primeiro passo. Para discutir soberania, nós precisamos discutir para além da nossa defesa contra as privatizações. A gente precisa discutir o controle social nas empresas estatais. Conselho de administração pode existir, mas ele tem que ter representantes da população, tem que ter representantes dos consumidores, tem que ter representantes dos trabalhadores, para a gente poder participar das decisões que vão trazer de fato qual é o papel, né, e o papel social das empresas do Estado. Obrigado. Esse é o Jefferson Sind Eletro, registrando aqui. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada. A luta na Assembleia arguida, né, contra aí a privatização. Por sinal, pediu que eu viesse aqui hoje e colocasse a Comissão de Assuntos Municipais, do qual ele é presidente, à disposição, né? Não só o Cristiano, mas toda a bancada do PT tem feito um movimento fantástico nesse sentido de ir contra a privatização, né? Obrigado vocês dois pela aula. Acho que a gente sai daqui hoje com muito mais conhecimento, muito mais informação para poder ir contra essa privatização, né? E dizer para vocês o seguinte, que os dados que vocês passaram aqui, seria muito importante que vocês disponibilizassem para os nossos deputados, para os nossos parlamentares, né? Para que eles assim também tivessem mais argumento na questão da discussão na Assembleia Legislativa, né? Eu estou na onda de fazer pequenos contos agora, sabe? São microcontos. Então vai o meu aqui. A luz apagou, a conta chegou e o povo não gostou do que viu, pois a escuridão não deixou. Zema até tentou, a população se organizou, a privatização parou e a conta continuou chegando. A luz acendeu e o povo não dormiu na barricada. Zema não ouve o povo. Enfim, a Dilson deu uma aula e eu vou até fazer uma propaganda, viu, gente? As duas audiências públicas que ocorreram lá na Assembleia Legislativa estão disponíveis. É desse nível aqui, só que tem mais gente falando. Então, assim, se quer aprender como é que faz a defesa da CEMIG e da Copasa e da Codemig, né? Assiste essas duas audiências, né? Pega um tempo, um pedacinho cada hora, porque ajuda bem. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Primeiro, a gente viu durante o governo Bolsonaro uma tentativa de privatizar a Petrobras pelas beiradas, né? E fatiando e privatizando. Então eu queria saber se isso é possível fazer também com a CEMIG e com a Copasa. E a outra coisa, sobre o controle social das estatais, Jefinho, tá na hora, esse PL tem que ser um PL federal? Tá nas mãos lá dos nossos deputados federais pensar um PL para ter o controle social das estatais? Propaganda que os dois são lá de Contagem. Se eu falar, você filma para mim. Eu queria reforçar 4 pontos. 4 pontos. Primeira questão, o Adilson falou das cidades. A Copasa opera 624 cidades no estado de Minas Gerais. Isso representa 73%. 73% de toda a cidade de Minas Gerais é operada da Copasa. E a população que é atendida pela Copasa é 11 milhões,9. O que dá 54%. Então a Copasa opera 73% e uma população de 54%. O que quer dizer esses números que o Adilson colocou muito rapidamente? Que as pequenas cidades do estado de Minas Gerais, a grande maioria delas, principalmente aquelas que têm o IDH mais baixo, é operado pela Copasa. E como é que essas cidades, operadas pela Copasa, pequenas, que têm o IDH baixo, que é deficitária, sobrevive? Pela questão do subsídio cruzado, que é o mecanismo que você tira o lucro, aonde nas grandes cidades, aonde que tem, ou a média cidade, onde que tem as questões resolvidas do saneamento, que dá um grande lucro, e você faz um saneamento nessas pequenas cidades. Com o fim da Copasa, nós queremos saber o que acontece com essas cidades. Elas são abandonadas e vão ser devolvidas para os prefeitos. E a população vai ter que se virar como é que em cada localidade é essa questão. A outra questão importante é a questão do lucro da Copasa. A Copasa era uma empresa que era para não dar lucro, era para pegar todo o seu dinheiro, os 5 bilhões e poucos de receita, e investir todo no saneamento. Ela não faz os investimentos necessários e vai explodir lá no lucro líquido cada vez mais alto. 800 milhões de lucro líquido no ano passado, 537 em 21.
816 milhões em 2020. Aí, Frei Gilvander, tem uma coisa. O terceiro trimestre, janeiro, fevereiro, primeiro, né? Segundo, o terceiro trimestre nem fechou ainda, né? Vai fechar agora no dia 30. Mas a Copasa já comunicou ao mercado que vai pagar, em relação ao terceiro trimestre, 125 milhões, que ela vai pagar como lucro, dividendo do lucro dela em relação ao terceiro trimestre. Então é uma questão importante. Aí, enfim, o professor, né, fez lá o cálculo, que a CEMIG passa 4 milhões por dia para o governo Zema. 4 milhões. Sábado, domingo, feriado, não sei o quê. Você sabe quanto que a Copasa passa para ele, na conta rapidinho? 607 mil. Logicamente que é o primo mais pobre, né? Mas paga 600 mil reais por dia, independente se faz sol ou não, sábado, domingo, feriado, passa para o governo Zema. E o governo Zema nunca colocou R$1, nem na Copasa nem na CEMIG. Ele recebe 4 milhões da CEMIG e 607 da Copasa. Quanto que a Copasa tem em caixa hoje? A Copasa, no balanço dela de 31 de dezembro, Paulo, apresentou um lucro em dinheiro, o caixa e equivalente de caixa de 1 bilhão. Então nós temos uma empresa que tem 1 bilhão em caixa. A Copasa, ela tem 1 bilhão e 100 do Banco Europeu de Investimento, no Banco Alemão KfW, do FGTS, 1 bilhão e 100 já disponível para a Copasa pegar esse dinheiro lá. Só não pega porque não tem vontade política, porque esse dinheiro já está disponível no Banco Europeu de Investimento, no KfW. Então, se a Copasa quiser fazer investimento no estado de Minas Gerais, ela tem 2 bilhões para fazer, para resolver o problema. Só não faz isso porque quer piorar a imagem dela para privatizar. É outra questão, Frei Gilvander. Se privatizar, vai aumentar a conta? É só discurso da esquerda? Por que vocês comprovam que vai aumentar? Porque sim, é muito simples. O capitalista vai colocar 7 bilhões, já concluindo, 7 bilhões nessa outorga. Ele vai ter 10, 15 anos recuperar esse dinheiro. Ele vai ter que continuar pagando a conta de água, cloro, folha de pagamento e recuperar os 7 bilhões de investimento que ele fez. Então ele tem, além de recuperar, pagar todo os custos operacional, tirar o lucro dele, ele ainda vai ter que pagar o dinheiro que ele colocou para ter essa concessão. E é lógico que essa conta só vai fechar se a tarifa aumentar. Isso não tem erro, não tem erro. Nós temos que explicar isso para a população. Então era esse o reforço desses 4 pontos importantes. Adilson e Jefferson, gratidão mil. Essa luta contra as privatizações das estatais do estado de Minas Gerais é uma luta, está se tornando uma luta de vida ou morte. Não é apenas uma questão de soberania, questão da gente derrubar o Zema, não. Defender as águas, defender a CEMIG, defender a Copasa, a FAPEMIG, todas as estatais aí, virou uma questão de sobrevivência. E eu vou chamar a atenção aqui para um aspecto que eu acho que a gente tem que lançar mão na medida do possível também. Para além de todo esse discurso arrojado, né, da crítica contundente da perspectiva econômica, sociológica e tudo, nós temos que considerar que o estado de Minas Gerais é um dos estados mais conservadores também em termos religiosos. E aí, para mim, já está negritado, evidente que essa luta nossa também é uma luta espiritual. A gente tem que dialogar isso com o povo e mostrar que privatizar a CEMIG e a Copasa é um pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Gravíssimo, porque no 2º versículo da Bíblia, para quem é pessoa cristã, diz que é cristã, está escrito lá: o Espírito de Deus está nas águas, permeia e perpassa as águas, né? Claro que ali é um poema, né? É para dizer que toda a realidade é sagrada, né? Em 2004 nós tivemos campanha da fraternidade sobre água, fonte de vida, né? Então, maldito toda pessoa, maldita toda empresa que quer abocanhar e privatizar as águas. Então, o que o desgovernador Romeu Zema está querendo fazer é um pecado capital, mortal, não tem perdão. Quem apoiar
a luta da privatização da CEMIG e a Copasa irá sim para o inferno, tá? E a gente tem que alertar isso, gente, porque é questão de sobrevivência. Minas Gerais, somos o único estado que tem Minas no nome. Por mais que a FIENG, o agronegócio, diz, olha, Minas Gerais tem o ferro, os minérios, que é o carro-chefe, mentirada tudo. O coração, o pulmão, o corpo, a coluna vertebral do estado de Minas Gerais são a irmã água. É a água. Então aqui é uma questão de sobrevivência. A gente precisa, eu queria chamar a atenção para esse aspecto religioso, místico. Estou citando aqui a partir da perspectiva cristã, como frei e padre, mas em todas as religiões. Eu fiquei para lá de comovido ao participar de vários seminários aí chama PCTrama, Povos e Comunidades de Matriz Religiosa Ancestral, que está em 7 municípios aqui ao lado do Paropeba, né? E todos dizendo, seja do candomblé, da umbanda, do espiritismo, dizendo assim, Frei Gilvander, para se matar as águas, as florestas, os córregos, os riachos, não tem como a gente celebrar nossa dimensão espiritual. Então, em todas as religiões, se a gente vai para a religião dos povos originários, nossos parentes indígenas, a sacralidade está na irmã água. Então, em síntese, o que o desgovernador está querendo fazer é um pecado gravíssimo, porque um atentado é abocanhar, privatizar e proibir que a água e a energia continuem sendo bens comuns, direitos dos povos e direitos também de todos os seres vivos da biodiversidade. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem algumas tarefas, né? Estamos desde cedo nisso aqui. Mas eu acho que uma coisa que fica pra gente é pensar, eu acho que pra gente que é a juventude, é pensar que a defesa, né, da CEMIG, da Copasa, é falar sobre o nosso futuro, assim, né? Dizer que se a gente hoje privatiza as nossas estatais, é que nós, enquanto jovens, também pensar, né, na nossa criança e tal, não vão ter, né, vão retroceder no sentido de ter acesso à água, de ter acesso à energia, de ter acesso a coisas que é direito do povo, assim. Então, pra gente, eu acho que é importante que a gente coloque nesse local. E uma outra coisa que é importante a gente falar, principalmente quando a gente tá falando de trabalhador, é que a gente sabe que a empresa privada não liga para trabalhador. Então, cada dia mais vão ter trabalhador adoecendo, mais crimes, né, de pessoas morrendo em locais de trabalho, em postos de trabalho, e nós estamos no estado também que rolou, né, crimes ambientais, e a tendência é que isso tudo vai se agravando, né, nesse cenário. Então, quando o Frei Gilvander falou que é uma questão de pecado, mas é um pecado que o que está sendo dado para o nosso povo é a morte. É dizer que nós vamos tirar a oportunidade das pessoas de ter acesso a emprego de qualidade, porque nós vamos privatizar e nada a ver com o trabalhador. Nós vamos tirar o direito das pessoas ter acesso à água, a saneamento básico, que é questão de saúde. Nós vamos tirar coisas básicas das pessoas, assim. Então, eu acho que é central. E aí eu acho que só pra gente pensar que nós temos uma tarefa que é muito bom, que nós estamos com pessoas de todas as partes do estado praticamente, que é nós vamos chegar lá se hoje 70% das cidades tem acesso a saneamento básico, porque a Copasa existe, nós temos a tarefa de contar para essas 70% dessas cidades, esse número de cidades, contar que elas só têm saneamento básico porque a Copasa existe, porque às vezes as pessoas não têm noção disso. Dizer que se essa empresa não for privatizada, você não vai ter acesso ao saneamento básico mais. Então, a gente conseguir falar isso para as pessoas, para elas não só entender que a Copasa existe, mas que a Copasa é essencial para a vida digna do povo mineiro. Agradecer aqui a Dilson, Jefinho, nossa zagueira aqui que está garantindo aqui a mesa. Mas queria fazer só alguns comentários. O primeiro, juntando aí da mesa de manhã que a gente fez de conjuntura com essa mesa muito boa agora, a gente não está fazendo elas para a gente ficar sabido, para ficar sabido e para casa. A gente está entendendo a conjuntura, a gente está pegando essa aula aqui sobre as empresas públicas estatais para a gente saber como dialogar com o povo nas tarefas que a gente vai ter saindo daqui. Essa que é a grande questão, né? Nós vamos ter muitas tarefas, como a gente vai colocar no próximo espaço. Então isso aqui nada mais é do que para a gente saber argumentar do porquê que nós estamos adotando essa postura de defesa das empresas públicas, de defesa do nosso patrimônio. Eu acho que a melhor síntese
E aí não sei se é porque eu estava há poucos dias lá e aí a cabeça está um pouco, mas eu vou levantar um pouco aqui a bola da turma do Levante, que eu acho que foi a melhor síntese que eu escutei desse processo todo nesses últimos dias. Até falei isso com o Jefinho, que eles sintetizaram no lema do acampamento estadual deles da seguinte maneira: o nosso futuro não está à venda. Para mim essa é a síntese que está colocada quando a gente está fazendo esse debate, porque não se trata de defender um CNPJ, não se trata de defender uma empresa por ela mesma, mas se trata de defender aquilo que é patrimônio público, aquilo que é bem comum. Quando o Jefinho fala assim da gestão da água, a Dilson falou também, né, da gestão dos recursos estratégicos, dos minerais, nós estamos falando do patrimônio do povo mineiro de uma forma assim que, se for vendido, de fato está vendendo o futuro do povo, está vendendo o futuro das nossas gerações e tal. Dito isso, eu queria fazer uma provocação para a mesa, nesse sentido da gente ter os elementos para dialogar, porque eu achei muito bom que vocês trouxeram assim, como que as medidas que o capital tem colocado, mesmo sem ter privatizado totalmente as empresas, sempre arrocham no bolso dos consumidores, dos trabalhadores, no aumento da tarifa de água, de energia, enfim, nas dificuldades de fornecimento, nos 40 e poucos mil pontos aí que não são ligados de energia. Mas ao mesmo tempo tem um outro movimento que é, hoje quem mais consome água em Minas Gerais é a mineração, é o agronegócio. Hoje que tem as tarifas mais baixas com as isenções todas de energia elétrica é a mineração, é o agronegócio. Então a provocação que eu faço para vocês é se vocês puderem tocar nesse ponto. E do lado de lá, porque eu acho que esse é um elemento importante também para a gente dialogar com a sociedade, porque dizendo assim, camarada, se não privatizou, os caras já estão tendo tudo isso de outorga de água, de isenção, de não sei o quê, imagina privatizando, né? O Adilson sabe que a Copasa se ferra e tendo que elaborar um monte de plano de contingência, de não sei o que, para se romper uma barragem de rejeito. Como se fosse culpa da Copasa, tá a porra da barragem de rejeito em cima da cabeça do povo, comprometendo nossos recursos hídricos e tal. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse lado também, porque eu acho que ele é muito potente no diálogo com as comunidades, no diálogo com as pessoas, né? Obrigado. Primeiro eu vou fazer um questionamento para o Jefinho. Gostaria que você falasse um pouco, Jefinho, sobre as garantias de lucro que as empresas privadas têm. Ah, tem um gato ali, tal lugar assim. Rio de Janeiro é cheio de gato de energia. Mais de 60% da luz do Rio de Janeiro é gato. Quem paga isso, né? Fala um pouco sobre isso e sobre as compensações que eles têm, sobre a garantia de lucro que eles têm. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, entendeu? Porque a empresa privada não entra aqui para ter prejuízo. Ela compra um setor igual Rio de Janeiro, comprou a Light lá no Rio de Janeiro, eles querem garantir de lucro. Esse lucro vai ter que sair de algum lugar, né? Sai do nosso bolso. Eu fui falar um pouco sobre isso aí. Há pouco tempo teve um rompimento, teve uma geada nos Estados Unidos, que é bastante comum, mas chegou em locais que nunca havia geado. Em muito tempo não tem aquele nível de temperatura nos Estados Unidos. Com isso, houve rompimentos da canalização de água, né? E teve gente que chegou a pagar conta de água nos Estados Unidos, no sul ali, na região da Califórnia, naquela região ali, que até $36 mil para recuperar, né, a canalização das empresas. Lá é privada, né? Tem uma diferença de lá para cá. Lá quem toma conta da água, dos rios, dos leitos, das lagoas, é o Exército. Aqui, quando está privatizando o setor elétrico e o setor da Copasa, né, e as empresas de saneamento, quem está ficando com essa gestão das águas não é o governo brasileiro, não é o Exército, é a empresa que está comprando. Por isso a FI falou daquela questão lá em São Paulo, na divisa aí, né? Fica perto de Uberlândia, aquela região ali, é isso? E lá surgiu conflitos, né? Como piscicultor, né? Eu sou do comitê de bacia do entorno da represa de São Francisco. Vocês não imaginam... Três Marias? Né? Três Marias, né? Vocês não imaginam a quantidade de geração de emprego e de empresas que trabalham ali, né? É uma quantidade fenomenal, né? É um dos maiores produtores de peixe, tilápia, peixe cativeiro e tal, entendeu? Que tem no Brasil. Então tem essas questões, entendeu? Então é importante falar sobre isso. E para finalizar, né, a gente está tendo problema de tarifas aí, Ouro Preto,
Pará de Minas, só para ficar aqui em Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, eu recebi um vídeo, e segundo esse vídeo, e quem fala sobre esse vídeo é uma técnica da Fiocruz, dizendo que a Fiocruz está proibida de falar sobre a qualidade da água do Rio de Janeiro, aconselhando as pessoas, né, a não tomarem água de torneira, tal, comprarem ou compram, entendeu? Ou então fervam a água porque ela está contaminada. E há poucos dias vocês viram lá que teve um despejo de um rejeito naquele rio lá, no Rio Guandu, né? Você viu que deu, entendeu? Então esse é o setor privado. Eles não estão aí para fazer subsídio cruzado, para manter as pequenas comunidades, não estão aí para isso. E a gente não está aqui para defender a Copasa não, companheiros. Eu sou ex-copasiano, trabalhei 39 anos lá, sou da direção do sindicato, né? A gente está aqui para defender empresa pública. Pode ser estadual, municipal, mas nós queremos saneamento público, queremos a CEMIG pública. É isso que nós queremos. Valeu, meu irmão. Da Cristina falando da questão da Várzea das Flores, né? Que se privatizar lá, como é que a gente defende, né, a Vargem, assim. E aí eu fico pensando muito na questão do controle da água, assim, né? Que a gente não só está caminhando para um aquecimento, ebulição global, igual trouxeram na primeira parte da manhã, né? Como também de uma escassez generalizada de água potável, assim, no nosso planeta, né? E aí, se você pensar nisso, se você pensar em Minas Gerais, você vai pensar numa grande bacia hidrográfica, não só para o Brasil, né? Mas é um local que o mundo inteiro visa, né? Nós temos uma das melhores águas para consumo, né? Todo mundo qualquer uma que sai do estado sente diferença na água quando bebe. Então, imagina isso para outros países, né? Nós já temos muitos países no mundo que não tem água, enquanto a gente tem bacias hidrográficas gigantes, enormes, que estão no controle do povo, que estão no controle das comunidades tradicionais, que estão no controle do estado, né, do país. E isso é uma forma deles também chegarem, né, nesses espaços e controlar esse recurso natural para a gente, que é tão importante, num estado que já não valoriza nada, né? Então, se a gente precisava de provas que privatização não faz bem, aqui a gente já prova todo dia, toda hora, já temos aí os crimes da Vale para provar que um dia a gente vendeu uma estatal e isso foi consequência do quê? Não, só porque privatizou que aconteceu? Não, porque privatizou e não teve ninguém lá que pensou em manutenção, em acabar com barragem. Então, assim, é todo um processo de cuidado com a população, com a própria estrutura da empresa, não é só com o trabalhador, mas com a própria estrutura física da empresa, condição de trabalho, que leva a gente a ter o que aconteceu aqui em Minas Gerais, e estamos aqui num local que é atingido, né, um município que foi atingido e que hoje a sua água é prejudicada. E sabemos também que por pouco, né, esse crime não atingiu, graças à Copasa. Belo Horizonte continuou tendo um abastecimento de água, mas e aí? E a próxima vez que algo acontecer? Né? Se a Copasa for privatizada, vai ter alguém lá dentro, né? A gestão privada vai pensar no abastecimento de água das comunidades quando um novo crime acontecer, né? Se tudo der certo, a gente vai viver sem acontecer um novo. Mas a gente sabe que a gente tem esse risco iminente o tempo todo e que a gente sabe que vendendo as empresas estatais, ninguém vai pensar no povo nesse momento. Então, se acabou a luz por algum motivo e as comunidades ficaram sem luz, ninguém está pensando nisso se não for uma empresa que a gente tem um certo controle, um domínio. E aí, para finalizar, que eu não sei se eu já estou no concluo, eu quero trazer a pauta da questão das mulheres nisso, né? A gente sabe que nesses 624, 23, não sei, municípios aí falados da Copasa, quem são as pessoas que estão à frente das famílias que necessitam dessa água para sobrevivência, né? São as mulheres agricultoras, são as mulheres chefes de lá nas periferias. Então a gente sabe que também o impacto vem sempre sobrecarregar a nós, mulheres, chefes de família, que estão lá no dia a dia, correndo atrás do seu saneamento, né? Onde está sem saneamento? São as periferias. Então, assim, a gente tem que pensar muito que é um impacto para toda a sociedade, que afeta bem mais a vida das mulheres, da comunidade, também da população negra. Então a gente tem que pensar muito nisso, que nós temos muito com o que conversar com a população e que, como o Frei Gilvander traz, né, a questão da religião, assim, a gente tem que, isso também é uma pauta muito importante para que a gente entrar nas igrejas, como a gente sempre faz. Precisamos entrar nas igrejas evangélicas. Água e energia está lá na igreja evangélica, então vamos lá falar sobre isso. É isso. De estar aqui junto com tantos companheiros e companheiras nesse lugar de luta
que o MST, que é lugar, que é exemplo, né, de luta e escola para todos nós. Muito obrigado. De manhã e agora à tarde, os companheiros falaram muito Minas Gerais, da importância das estatais para a soberania do Estado, para a soberania de todos, né, de todos nós, povo mineiro. E nós precisamos pegar essas informações e levar para as pessoas e fomentar o debate, porque como o Frei Gilvander disse há pouco, lá fora, a luta é contra mineradoras, contra multimilionários, né? É contra Salim Matar e tantos outros milionários, né? E grandes investidores, né? E não é só exclusivamente Zema, né? Nós precisamos atacar esses que financiam o Zema, inclusive 1 bilhão e 200 milhões de isenção que as locadoras de veículos receberam. Como nós sabemos que o maior doador de campanha do Zema foi Salim Matar com 5 milhões, né? Desse 1 bilhão e 200 milhões, quantos voltarão para o Zema na próxima eleição como doação de campanha, né? Então nós precisamos pegar esses dados e levar para as pessoas, porque a grande mídia, gente, faz o papel que eles querem, que prestam, que é convencer as pessoas, e convencem, nós sabemos disso, que todos nós debatemos o dia a dia com todo mundo, nas ruas, nas famílias, e nós temos contato com tantos que defendem privatizações sem terem ciência do que está sendo discutido e exposto aqui, né? De que realmente prejudicial a perda é geral, né? Os danos a gerar. Então, eu queria trazer rápido aqui um dado, por exemplo, da Codemig. A minha preocupação é tão grande com a Codemig, gente, porque vejam bem, muito se fala de CEMIG, Copasa, é óbvio, né, que após privatizações vão ocorrer desinvestimento, precarização, né, de serviços e tal. Gente, olha que absurdo esse dado da Codemig. A Codemig adquiriu 33% de uma mina em 2018, tá? No valor de 80 milhões. Ano passado, se não me engano, ou esse início desse ano, a Codemig vendeu por 250 milhões de reais. É um lucro, né? Tá no lucro? Pois vendeu para a CBMM os 33% dessa mina a 250 milhões de reais. Pois, logo em 2 meses em seguida, a CBMM vendeu para a China rejeitos dessa mina, a 150 milhões de dólares. Olha que número absurdo que eles escondem. 150 milhões de dólares, rejeito. Então é disso que a gente tem que levar para o povo discutir. Olha só, em Nova Lima tem uma mina abandonada desde 2014, estou concluindo, desde 2014, é a mina do Engenho em Nova Lima, aliás em Rio Manso, tá? Em Rio Manso, essa mina está desde 2014 desativada, ela era, se não me engano, não, eu tenho certeza, da Mundial Mineração Australiana. Ordem judicial, ela foi abandonada. Olha, ela é considerada o grau mais risco de rompimento, a barragem dessa mina que está abandonada, não gera 1 centavo de royalties, nem gera um emprego sequer. Ela é a mina que está em iminência de romper, sendo que a mina aqui em Brumadinho não tinha o mesmo grau de risco e rompeu. Então essa é uma das consequências da privatização, e que a gente tem que levar esse debate para a população, porque senão nós não vamos ganhar o apoio da população nessa luta nossa. Essa é a nossa função daqui. Alô, Wesley. Valeu, já fechar. De luta, de afeto, né? Afinal, o afeto nos move e traz todos nós a uma luta em defesa da vida, da água, em defesa de todos os direitos dos trabalhadores. Eu sou Miguel, sou lá do mandato do deputado Betão. Betão está hoje na presidência da Comissão do Trabalho,
E está à disposição essa comissão, o mandato, na luta em defesa dos trabalhadores, dos nossos direitos, patrimônio, da luta cotidiana. Então, mando um abraço, um salve, uma saudação do companheiro. Fazer aqui um primeiro chamamento a essa importante reunião, a essa importante plenária, que essa luta, que é importante, que se coloca a cada dia, ela não vai ser vencida sozinho por um grupo determinado na sociedade. Então, eu acho que uma tarefa importante desse encontro é fazer um chamamento, um amplo chamamento a uma grande unidade em Minas Gerais, com todos os movimentos, partidos políticos, mandatos parlamentares, movimento social, um chamamento para uma luta conjunta, uma luta unificada que possa trazer a vitória efetiva na derrota daquilo que o Zema projeta para o nosso Estado. Nós estamos vivendo uma lógica no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, de desmonte completo de todos os serviços, de todas as políticas e de tudo que é patrimônio público, no sentido de atender aos interesses do grande capital, acionistas, investidores, e aqui eu não chamo de investidores, eu chamo de tubarões do mercado, porque eles não estão interessados em investir, mas sim lucrar cada vez mais naquele investimento que ele realiza. O Zema atua nessa mesma lógica, o interesse do Zema, ela caminha nesse mesmo sentido. Ele governa segundo os interesses desses grandes capitais, investidores, governa atendendo aos seus interesses privados e a grupos privados particularistas, as mineradoras, as locadoras, não fazendo com que possa fazer, a partir do Estado, uma luta em defesa da população ou que possa prestar um serviço de qualidade. O impacto das consequências do governo do Zema, na medida em que ele leva a cabo na Assembleia Legislativa a tentativa de retirada do referendo para passar na Assembleia a votação daquilo que é necessário, que é o quórum qualificado de 2/3, mas uma minoria simples, ela tem um impacto enorme, que é, para além do desmonte do patrimônio público, a geração de desemprego. As consequências para a população é imediata, e a gente viu isso na privatização do metrô. Nem 2 meses depois que o metrô foi privatizado, ele já havia subido as suas tarifas. Todas as empresas que foram privatizadas trouxeram consequências nefastas para as cidades, para os trabalhadores e para a população de modo geral. A Vale do Rio Doce é um exemplo claro, né? Quer dizer, quando ela foi privatizada, entregue a preço de banana, ela se tornou um grande negócio para o mercado internacional e deixou as mínguas, a segurança dos trabalhadores, das cidades, e a gente viu as consequências do que está acontecendo. Para concluir, eu queria retomar uma proposta que foi apresentada nas primeiras reuniões que nós fizemos, que é, para além do plebiscito, que eu acho que é uma importante medida de mobilização e diálogo com a comunidade, com a cidade, com as pessoas, a ideia também de um abaixo-assinado, que a gente possa colher um amplo abaixo-assinado no Estado contra a privatização das empresas estatais e contra a entrega do nosso patrimônio, e esse abaixo-assinado ser um instrumento de diálogo e mobilização com a comunidade. Ao mesmo tempo que a gente entrega o panfleto, conversa com as pessoas, a gente vai colhendo adesão e pedindo apoio num abaixo-assinado que a gente possa entregar ao governo do Estado, na Assembleia, que a gente possa mobilizar comunidades para, em torno dessa campanha, ser a mais ampla e a mais vitoriosa nesse período. Muito obrigado, um abraço a todos e força na luta nossa. Dos mandatos parlamentares, Vilmar, Miguel, a Bela teve que ir mais cedo, porque é também o somatório da luta, um somatório necessário para o devido enfrentamento. É a mobilização social junto com a luta institucional para a gente barrar nesse momento, né, a retirada do referendo proposto pelo governo Zema e posteriormente a gente garantir também as nossas empresas estatais. Vilmar, eu vou, se me permitir, Vilmar, queria o seu conto para a gente colocar no nosso jornal como parte aqui do nosso encontro, do encontro estadual de formação, a gente fazer divulgação, beleza? E dizer que o Vilmar, né, e assim também o Miguel, são 2 mandatos que, junto com o bloco de oposição, a bancada parlamentar do PT, é quem tem conseguido segurar a tramitação na Assembleia Legislativa. A PEC
PEC só é tramitada na Assembleia após a leitura do projeto pelo presidente da Assembleia. Então, os mandatos parlamentares do PT foram ao presidente da Assembleia para conseguir com o presidente da Assembleia a prorrogação, que não lesse, né, a PEC naquele momento. Nós já estamos inteirando aqui 3 semanas, 4 semanas. É importante, porque a gente vai acumulando no debate institucional, de rede social, de rua, para a gente acumular nessa disputa e a gente ter condição, essa condição real da disputa, para não permitir a retirada do referendo nesse momento. Então é muito importante também dizer isso, dessa participação dos parlamentares. A Cristina traz a questão do controle social. O controle social, Cristina, ele não vem por decreto. Não vai ser uma caneta que vai trazer controle social. Controle social é o que nós estamos construindo aqui. Controle social precisa ser conquistado pelo povo. Porque criar a correlação de força necessária, uma mobilização necessária a garantir, né, que as estatais, que o Estado esteja de fato com um controle popular, precisa de uma questão de organização, de mobilização social, e é óbvio que nós também estamos construindo isso para chegar, e é óbvio que a gente precisa pensar isso a curto, médio e longo prazo, mas chegar no momento da conjuntura e a gente conseguir fazer a defesa do Estado como Estado, do projeto popular, e a gente ter o controle social nesse sentido. Porque se for na base do judicial e da canetada, nós não vamos conseguir. Lê o acordo de acionista da Petrobras, ninguém tira. Institucionalmente, Câmara Federal, Senado, ninguém tira. Então, nós precisamos acumular na sociedade a força necessária para disputar com o capital, com os representantes do capital, né, o controle dessas estruturas. Isso precisa estar no nosso horizonte, independente do tamanho do desafio que isso também represente, né, para o conjunto das organizações populares. O Marcelo traz aqui a questão do beneficiamento tarifário para os setores do capital. Eu vi uma entrevista do dia de alguém falando assim: eles falam que o agro é pop. Aí ele falou assim: não, o agro é lobby. O agro é lobby. E assim como o agro, né, vários setores representando o capitalismo são lobby. Porque eles se enriquecem não é somente com o processo de produção. Eles enriquecem com o processo da financiarização, e eles se enriquecem com o beneficiamento de governo. Políticas que beneficiam os setores representando o capital para acumulação. E assim também é na relação da tarifa de energia elétrica. Eu tentei procurar os dados aqui para trazer os números corretos, mas a gente discute consumidor de energia elétrica a partir do consumidor residencial, consumidor rural, consumidor comercial e consumidor industrial. A tarifa do consumidor industrial, ela é muito mais baixa do que a nossa tarifa. Ela é muito mais baixa. E nós já apresentamos esses dados anos atrás aí, chega a representar quase o dobro da diferença do valor da tarifa do industrial. Porque o industrial tem lobby. Tem um documentário que chama As 17, o fim do sonho americano, que é do Noam Chomsky. E ele fala exatamente das estratégias do capital para o processo de acumulação. E uma das estratégias é o controle das agências reguladoras. O capital controla no setor elétrico a ANEEL. É absurdo o que eles fazem. O que acontece na CEMIG hoje? Não tem concorrência. O setor elétrico é monopólio natural. Não tem como você colocar o poste e rede da CEMIG, poste e rede da Copel, poste e rede da Eletro. Não tem como. É monopólio natural. Mas forja uma concorrência que não existe. E cria, né, um ranking das empresas do setor elétrico para dizer qual empresa que está na ponta e qual empresa que é igual no futebol, que vai para a segunda divisão. A CEMIG, há anos atrás, ela estava indo para a segunda divisão. Sabe por quê? Eles fizeram um comparativo das empresas concessionárias de energia elétrica e a CEMIG estava mal no ranking, porque, segundo a ANEEL, a distribuidora tinha uma dívida de 600 milhões.
Aí nós, que dívida é essa de 600 milhões, gente? A CEMIG está lucrando, cada ano mais está lucrando. E aí nós fomos entender qual que é a dívida. No ranking, o custo da distribuidora da CEMIG é 600 milhões mais caro do que a Copel. Porque a Copel é um estado pequenininho, tem menos da metade dos trabalhadores, tem menos, tem um terço da rede de equipamentos que tem na CEMIG. Aí eles falam que a CEMIG é mais cara e para ela competir ela precisa ser mais barata, ela tem que chegar no valor da Copel. Então é a estratégia do capital para, né, também fazer a acumulação. O Nascimento traz aqui a questão do lucro. Só vou trazer a informação do lucro, né? O lucro, eu vou acelerar. Esse zagueiro aqui é mais bravo que a outra ali, viu, gente? Mas a CEMIG, ela vem com lucro crescente, né? E no 2022 chegou ao lucro de 4 bi e 100 milhões de reais foi o lucro da CEMIG, com projeção de crescimento no próximo período. E o lucro, obviamente, ele vai crescer cortando investimento, cortando orçamento, cortando pessoal, para poder acumular também os setores do capitalismo que estão no Conselho de Administração. Obrigado. MST, por abrir aqui, né, e essa plenária linda que energiza, nos energiza, né, dá mais fôlego para a gente continuar essa luta que, como eu disse no início, não é nova, né? E nós só chegamos até aqui exatamente por causa da nossa união, da unidade, né, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, né, dos políticos, né, dos mandatos em todo esse período, né, que a gente vem atravessando. Essa luta, ela vai e volta, né? Ela dá aquele pico, depois a gente se alerta e avança e consegue minimizar, mas sempre está nesse. E agora a gente percebe nesse último período onde a gente corre um risco, né, assim, mais acirrado. Então é muito importante a gente ver o pessoal aí de todo o estado com várias contribuições aqui, né? A gente vê aí a preocupação, o Marcelo trouxe aqui alguma coisa muito interessante, a Sabrina, né? A professora Cristina, né? Com a pergunta dela aqui, porque o capital, ele trabalha em várias frentes, né? A gente foca aqui no Zema, no estado aqui, mas esse processo todo aí, ele iniciou lá já desde o golpe, né, desde a PPI do Franco lá, né, que vem trazendo o RRF, que já levou um bocado de empresas, tanto na área, tanto na energia, quanto no saneamento pelo país, né? Rio de Janeiro é um exemplo muito, né, recente, onde sim, privatização recente, que o número de reclamação já foram lá em cima, o aumento nas tarifas, enfim. A preocupação, além de defender a questão do CNPJ, porque não é isso que está em jogo aqui, não é defender essas empresas, mas a importância social que elas têm para a população, e que a gente sabe que cai na mão da iniciativa privada é o caos. E além de ser um serviço, o Nascimento colocou um pouquinho disso aqui, de ser um serviços essenciais, serviços que deveriam ser tratados como é tratado nos países sérios, né, onde a população tem como serviços estratégicos em muitos lugares. O exército é que toma conta dessa água e energia, né, diferente de nós aqui. E assim, os riscos são vários, né? Então trabalha, a gente vê aí, Cristina, dentro da lei 14.026, discussão da questão dos blocos regionais, que a gente precisa ficar atento com isso também, porque agora, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, criaram, ao arrepio da Assembleia Legislativa, que tem uma prerrogativa nisso, como fizeram aí com a questão do RRF, criaram um bloco regional, que é o primeiro, que está lá no Vale de Jequitinhonha, com 4 cidades aproximadamente, da Copasa, né, que hoje tem alguma capilaridade, mas com a maioria de cidades que estão hoje cobertas pela Copanor, que foi criada lá em 2006, exatamente para tornar a empresa atrativa para o capital, né? Tudo isso é para remunerar o capital, que perdeu espaço no Canadá, perdeu espaço lá na França e em muitos outros lugares que nós temos conhecimento, que é uma grande parte das empresas, grandes empresas que estão aqui. Ouro Preto, a empresa que está em Ouro Preto é de capital holandês-coreana, né? As que
substituiu a Odebrecht, que no início aí era uma das tops da iniciativa privada no saneamento, a BRK, que é de fundo de pensão canadense. Então, a Copasa hoje, o capital dela, que está na mão da iniciativa privada, que foi vendido no período do governo Aécio e Anastasia, como eu coloquei aqui, grande parte, 90% são de estrangeiro. Né? Enfim, então nós temos que ficar muito preocupados. E uma coisa que o Marcelo colocou aqui, que eu acho que a maioria das pessoas, e isso não é mostrado, o risco, principalmente com a questão da água, é com a questão da mineração. Essas barragens que estão inativas, como o Wesley bem lembrou aqui, não sei se o Wesley tem esse conhecimento, mas trazer aqui rapidinho, porque eu acho importante, vocês trouxeram a minha memória aqui, assim, um fato nefasto, que não dá, assim, eu fiquei assim, sem acreditar e está disponível. O Cibapar, que é um órgão da sociedade civil que trata com relação à questão das águas nos comitês de bacia, fez um documentário, Cristina, em 2016, logo em seguida aquele acidente, aquela tragédia, né? Aquele crime que aconteceu lá em Mariana. Fez um documentário apontando todas as barragens que estavam a montante dos nossos reservatórios, Cristina, de todos eles, tanto de Manso, quanto de Serra Azul, quanto de Velhas, e que estão em risco, Wesley. E esse vídeo denuncia isso, que se rompe, como aconteceu 3 anos depois, e que já apontava tudo isso que aconteceu aqui em Brumadinho. Não tinha necessidade de perder essas 270 pessoas que morreram, não tinha necessidade de causar essa tragédia no meio ambiente, que vai levar talvez séculos para poder ter a sua... Simplesmente porque não deram atenção, porque é dessa forma que o capital trata o negócio. Vamos fazer a conta aqui, o que fica mais barato? Indenizar e deixar acontecer dessa forma. Então, corremos o risco, talvez, de empresas nesse sentido se apossar numa privatização dessas coisas, controle das águas, e ter esse tipo de situação, ao invés de ter o controle que a gente tem hoje, minimizando talvez esses riscos, né, fazendo com que atue para que minimize e não deixe acontecer, porque hoje está sob o controle do Estado, que se cai na mão da iniciativa privada é mais um risco que a população corre. Né? Nós temos aqui Serra Azul e Manso, que tem reservatórios, mas Velhas não tem. Lá a captação é a fio d'água e representa 63%, Cristina, da captação do abastecimento de água da região metropolitana. Então, o negócio, pessoal, é muito sério, né? Não estamos aqui defendendo CNPJ, não. Estamos defendendo aqui a vida das pessoas. Saneamento, né, e energia são coisas essenciais para nós, principalmente a questão do saneamento. 63, hoje não sei se está nesses mesmos números, mas mais de 60% das doenças patológicas são causadas por falta de saneamento, né? Eu trago isso aqui porque as pessoas que estão mais antigas, e para os jovens hoje ter essa consciência, quantas doenças que foram develadas, isso porque o Estado investiu, porque quando tinha necessidade lá, estava morrendo pessoas com febre amarela, tifose, entre outras doenças que talvez os jovens aqui nem saibam o que é, né? Leptospirose. O privado não queria investir. Hoje que o Estado investiu com o dinheiro do povo, né, que está tudo bonitinho, eles querem vir e se apossar para remunerar os seus capitais. E quem paga a conta? Quem paga a conta somos nós, o povo. Nós estamos vendo aí a grafinha dos Zemos com relação à isenção de impostos do Salim Matar de 1 bilhão, a menina colocou aqui, e agora esse 1 bilhão que foi dado para ele lá, de onde que vai sair? De onde que eles querem tirar? Aumentando impostos para todos nós pagarem. Então a coisa funciona dessa forma, infelizmente. E só a nossa luta, né, contínua, né, é que pode fazer isso parar.
Não tem outra forma, não tem outra forma, é luta constante, né? Tá aí aguerrido. E eu acho que, para além, né, de ouvir aqui, de adquirir mais conhecimento, é o que nós vamos fazer com todas essas informações que foram tragas aqui, né? Nós vimos no primeiro momento, aí na primeira parte da plenária, né, a Ana Carolina, o Paulo, né, trazendo aí para nós dados muito importantes, e agora, né, a gente vem com esse segundo momento, isso para a gente continuar a luta, continuar mantendo as nossas empresas públicas. Relembrando que o Nascimento falou, não é defender a Copasa, não, nós defendemos lá o SAAI, defendemos o serviço prestado pelo município. Importante é que esse serviço esteja na mão da iniciativa pública, que nós sabemos que é muito mais benéfico em todos os sentidos, preservando postos de trabalho de qualidade, como foi colocado para a Sabrina aqui, bem lembrado, né? Porque a gente sabe quando privatiza, uma das coisas que acontece é precarização dos postos de trabalho, que são para nós trabalhadores, que são aí para os nossos filhos e tudo mais, entende? Então, companheirada, muito bom estar aqui, assim, traz uma energia muito grande, e vamos juntos. Só a nossa luta pode fazer realmente, de fato, esse pessoal não é nem recuar, não, né? Porque não recua. É a nossa correlação de força, né? A nossa capacidade que faz eles se manterem no lugar, né? Mas vão estar sempre forçando, não tem jeito. É isso aí. Muito bem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, reclama Deus, doutor, faz nossos direitos bem.